Então, Eu e a Caruna temos ascendente em Libra. ascendente em Libra. Ah, eu também tenho ascendente em Libra. O meu ascendente também está em Libra. Muito bem, então vamos lá, né? A Caruna e a Tulasi têm o ascendente em Libra. A Aline está falando que tem Ketu e tem Vênus no signo de Libra. Bom, então nós vamos fazer, né, a partir de agora, algumas considerações básicas. Essas lives, elas são lives que esses encontros nossos, eles têm o humor mais da concepção básica do signo, tá? A gente não vai fazer investigações muito profundas acerca dos signos de Libra. Nós vamos aqui falar muita coisa que muitos de vocês também já conhecem, já ouviram falar e de certa forma já estão até familiarizados, não é, com o contexto do signo de Libra, ok? Algumas coisas são novas, algumas coisas serão novas, porque quando a gente fala, né, sempre que a gente vai falar com um astrólogo védico, então inevitavelmente, né, você acaba se deparando com contextualizações védicas, e isso daí faz, né, as coisas migrarem de uma área para outra eventualmente, tá bom? Muito bem, então o signo de Libra em sânscrito, ok? Nos termos védicos chama-se Tula, né? O signo de Libra, normalmente ele é representado por uma balança, né? Por quê? Eu vou falar o geral, depois eu vou mencionando algumas. Por exemplo, eu vou principalmente o símbolo, né, que é o signo de Libra, para uma balança. Esse signo, ele é considerado um signo humano. O elemento que rege esse signo é o elemento ar. E normalmente ele é considerado, não é, como signo da pessoa no sistema tropical, né, que é o sistema de astrologia ocidental, para aquelas pessoas que nascem no dia 21 de setembro até o dia 20 de outubro, são aquelas que são designadas como sendo do signo de Libras. Essa é a análise que é feita, porque o sistema tropical ele vai acompanhando o movimento do Sol dentro do zodíaco. Entretanto, existe uma defasagem de 23 graus por conta de um movimento chamado precessão dos equinócios, que faz com que o cálculo do signo mude em 23 graus, o que é quase um mês de diferença. Então, por exemplo, dentro do contexto védico, é considerado do signo de Libra as pessoas que nascem entre os dias 17 de outubro até o dia 15 de novembro, ok? Ao passo que no sistema tropical é do dia 21 de setembro até o dia 20 de outubro, ou seja, 3 dias antes, por exemplo, do dia 21 de setembro até o dia 20 de outubro, no sistema tropical seria do signo de Libra. No sistema védico, o dia 17 começa no dia 17 de outubro. Então, quando está terminando o sistema tropical, está começando o sistema védico. Então, o sistema tropical ele vai um mês à frente. E por que isso? Porque devido a esse movimento que a Terra faz, ela desce, porém o movimento do Sol aparente no zodíaco, ele não se altera, entende? Então a Terra se altera, mas o movimento do Sol no zodíaco não. Então ocorre uma diferença de time, de tempo, e essa diferença de tempo não é calculada dentro do sistema sideral, porque a referência são as estrelas fixas,
E o movimento de precessão dos equinócios, que é o que dá essa diferença, é considerado na matemática, na astronomia do sistema védico. É uma coisa sofisticada, complexa, e isso já é praticado dentro do sistema védico há mais de 5.000 anos. E o movimento de precessão dos equinócios é do conhecimento recente dos pensadores ocidentais. Tá? Então, os pensadores ocidentais, parece que o primeiro que começou a falar alguma coisa sobre isso daí foi o Plutarco, lá, o grego, há mais ou menos 2.000 anos atrás. Assim, alguns rudimentos desse assunto, mas não havia equipamentos para medir isso e não se levou isso muito adiante. Recentemente, né, com os computadores, simulação de movimentos da Terra, telescópios, né, então aí se conseguiu verificar mais precisamente aí esses movimentos. Mas é uma coisa recente. Entretanto, os cálculos matemáticos ou astronômicos védicos é algo mais antigo, é anterior aos gregos, inclusive, né, tem mais de algumas centenas de milhares de séculos aí que já é praticado assim dessa forma, tá? Se alguém se interessar mais pelos movimentos de precessão, a diferença que tem o sistema védico do sistema tropical, eu tenho um vídeo que eu fiz explicando isso daí, mas eu tenho uma metáforazinha que é uma analogia, que é uma analogia, é lúdico, tá? Ele não reflete a realidade, mas ele é só uma metáfora para dar uma ideia de como é que funciona esse processo aí. Por exemplo, se você pega um copo de água e coloca a caneta no copo de água, a caneta aparentemente ela quebra, né? ela distorce. Então essa aparente distorção da caneta chama-se refração da luz, tá? Uma aparente distorção. A caneta não quebra, mas só que ela parece que está lá na frente. Então, quando acontece essa diferença de precessão, o Sol, quando nós olhamos aqui, nós olhamos o Sol, ele parece que ele está aqui, mas na verdade ele está lá atrás. Então, a ilusão de ótica faz ele parecer que ele está aqui na frente. Então, como o pensador, o nativo local, o ser humano, olhando para o céu, ele está influenciado por essa ilusão de ótica, que é uma diferença astronômica, então ele acompanha essa ilusão, então ele vai na ilusão. Só que quando a ilusão é corrigida, o Sol volta para a posição real. O que ele está vendo lá na frente é o reflexo da luz do Sol. E isso é o problema da diferença de time, tá? Então, nós consideramos aqui no signo de Libra aqueles que nascem entre os dias 17 de outubro, tá? Ao dia que é o dia 13 de novembro, né? 16 de novembro, aliás. Tá bom? Muito bem. Então, o signo de Libra é considerado um signo móvel. Ele rege longas distâncias, tá? E a palavra principal desse signo é eu equilibro. Eu busco equilíbrio. Minha missão é equilibrar. Equilíbrio. O Sol fica debilitado nesse signo, ok? E o planeta Saturno fica exaltado nesse signo, tá? Ele rege, por exemplo, longas distâncias. Locais como, por exemplo, mercados, palácios de justiça, lojas. O nativo de Libra, né, buscará por justiça. Bom, essas já são as características dos signos de Libra. Mas, basicamente, esse signo ele é regido pelo planeta Vênus, tá? E aí, nesse caso também, nós temos, para aqueles que entendem de medicina, ele é considerado tridosha. Então ele possui os três doshas aí presentes. E ele também é um signo positivo, considerado um signo masculino. Interessante porque o Vênus no Ocidente, ele é entendido como uma divindade feminina. Então as pessoas costumam falar a minha Vênus, né?
e representada pelas deusas gregas e romanas, Vênus e Afrodite. Afrodite é a dos gregos, né? Afrodite, e a dos romanos, Vênus. Então, como os romanos dominaram, né, a cultura ocidental, e então Vênus, que era a deusa do amor para os romanos, ficou então estabelecida aí. Em sânscrito, o planeta Vênus, ele é representado por um aditya chamado Shukra, que significa sêmen. Tá? Bom, então agora eu vou fazer algumas considerações acerca desses fatores aí. O planeta Vênus e a casa 7, no chamado Mahapurusha, que é o zodíaco, ele é da seguinte maneira: começa com o signo de Áries, depois vem Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Gêmeos, Libra, depois Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. Termina aí. Então, é a roda do samsara, é o chakra, tá? A roda do samsara. Nessa roda do samsara, que é o chakra, são 12 etapas, né? Então a alma, a consciência, faz esse giro aí dentro. Quando ela está nesse giro e ela está girando no signo de Libra, aí nesse caso é a casa 7. Porque se a gente conta a partir de Áries 1, Touro 2, Gêmeos 3, Câncer 4, Leão 5, Virgem 6, Libra 7. Tá? Então, o signo de Libra é a casa 7 do zodíaco natural e é regido pelo planeta Vênus. Vênus rege 2 planetas. Aliás, Vênus rege 2 casas e 2 signos. Vênus rege o signo de Touro e Vênus também rege o signo de Libra. A regência desses planetas, eu falo planetas porque na verdade eles são irmãos gêmeos, para usar uma metáfora, eles não são a mesma coisa não, tá? 2 irmãos gêmeos são muito parecidos externamente, porém podem possuir personalidades divergentes, personalidades diferentes, tá? Normalmente acontece, né? Acontece casos de que as personalidades são muito parecidas também, mas personalidades diferentes. Então o planeta Vênus, quando ele rege o signo de Touro, ele tem um comportamento, e quando ele rege o signo de Libra, ele tem outro comportamento, tá? Então nós vamos falar do signo de Libra relacionado com o planeta Vênus e o comportamento que dá essa simbiose aí, tá? O signo de Libra, ele por ser a casa 7 do zodíaco natural, o que acontece? Ele é a metade do zodíaco, tá? Ele é o início da segunda metade do zodíaco. Começa com Áries até Virgem, são 6 casas. De Libra para frente são mais 6 casas. Então nós temos 12 casas no total. Da casa 1 até a casa 6, que termina em Virgem, é a metade do zodíaco. Da casa 7 em diante é a outra metade. Então, esse signo, ele representa a outra parte, a outra metade, o outro. Normalmente o signo de Libra está relacionado com o matrimônio. O signo de Libra está relacionado com os assuntos ligados ao matrimônio, à afetividade, né, ao amor, porque envolvem 2 pessoas, é a outra metade, a cara metade, a outra parte. Portanto, aí a casa 7 do zodíaco natural também indica matrimônio, casamento, né? Quando a gente quer saber sobre matrimônio, nós olhamos aí nessa casa, que é o signo de Libra. Esse signo, ele é representado por uma balança, e a palavra-chave é eu equilibro, ok? Por quê? Porque por ser a outra parte do zodíaco, então da casa 1 até a casa 6, o chakra está se referindo à pessoa,
Por exemplo, no meu mapa, no meu caso, da casa 1 à casa 6, fala de mim. Da casa 7 em diante, fala dos outros. Então, no movimento que a alma faz, dentro do zodíaco, quando chega na casa 7, é quando ela toma consciência de que existe outros que também possuem determinações, direitos legais semelhantes ao dela. Por exemplo, quando a pessoa se casa, por exemplo, ela perde os direitos sobre si próprio. Por quê? Porque ela, numa concessão de posse, ela assina um documento dando a outro parte do direito sobre ela mesma. É um casamento. Quando você assina um contrato do casamento, você está dizendo que você concorda em não ficar com outra pessoa, que você concorda em o seu esforço ser dividido com aquela pessoa, ou seja, você está oferecendo os seus direitos legais a uma outra pessoa e vice-versa. Então, nesse momento, você faz isso, a pessoa faz, para tomar essa decisão, ela precisa de quê? Ela precisa de uma certa noção de equilíbrio, de balanço, né? Enfim, por exemplo, uma menina, uma moça bonita, saudável, inteligente e com ideias de prosperar financeiramente, economicamente, na hora em que ela vai escolher um menino para namorar, para se casar, os critérios não vai ser simplesmente se ele é bonito ou se ele é sexy. Os critérios vão ser outros. Se ele tem condições, se ele tem ideais, se ele tem planos de futuro, etc. Entende? Ou um rapaz também, né? Ele vai levar isso daí em critério. Então, quando chega nesse ponto, a pessoa amadurece a ponto de reconhecer que ela não é proprietária de si mesma e ao mesmo tempo reconhecer que o outro precisa ter condições de controlar essa propriedade que sou eu, ou seja, precisa haver um certo equilíbrio de trocas. Por isso que o signo de Libra rege, por exemplo, os mercados, né? O que são os mercados? Pontos de equilíbrio. Tem até uma banda, né? Uma banda de reggae, chama-se Ponto de Equilíbrio. Então, os mercados são pontos de equilíbrio. Como assim? Ora, você vai com um certo peso nas mãos, ou seja, o seu cartão de crédito. Ah, mas não pesa, Devanando. É leve. Não pesa? Espera vir a fatura para você. Pesa ou não pesa? Pesa. Então, dentro do mercado você tem vários produtos. E você vai adquirir aqueles produtos e você vai dar alguma coisa em troca. Então, é um ponto de equilíbrio. Ou seja, tem que haver tem muitas balanças, né? Tem que haver um equilíbrio. Então, o signo de Libra, ele está relacionado com a busca do equilíbrio. Agora, aparentemente, né, se fala do equilíbrio, porém, o que acontece? Equilibrar uma balança é uma tarefa mais ou menos hercúlea. Equilibrar uma balança. Porque você precisa colocar exatamente a mesma medida nas duas extremidades para que essa balança fique estável. Ao mesmo tempo manter, porque uma coisa é você encontrar o ponto de equilíbrio, a outra coisa é você manter esse equilíbrio, porque a balança é instável. Então, normalmente, as pessoas que possuem o Sol, por exemplo, em signo de Libra, dependendo de qual é a regência da casa, né, do caso do Sol, por exemplo, essa pessoa, por exemplo, ela pode ter eventualmente problemas de relacionamento com homens, ou com o pai, ou com autoridades, né? Pessoas que assumem posições superiores. Por quê? Porque esse signo é onde o Sol fica debilitado. E o Sol é o maior de todos os criptogramas, né? O mais radical dos criptogramas dos zodíacos. É o planeta mais pesado. Nada pesa tanto quanto o Sol. Ele é o centro de gravidade do sistema solar. Ele é muito pesado.
Então quando você coloca uma coisa pesada na balança, você precisa de uma contrapartida aí. E aí como é que você vai fazer? É difícil de equilibrar, então dá um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, quando a gente está analisando em termos da vida prática, como é essa questão do desequilíbrio na vida prática? O Sol é um princípio masculino, representa o aspecto masculino. Na sua performance imediata, ele representa o aspecto que é o aspecto masculino do mapa. Então, normalmente, se for o caso de uma mulher, então é possível que haja problemas de relacionamento com os homens. Essa pessoa pode se sentir assim, abusada psicologicamente, pode se sentir irritada na relação com os homens, pode se sentir em desvantagem dentro dos relacionamentos. Por quê? O Sol também representa o ego, a personalidade. E nesse ponto, quando ele está numa balança, então ele indica uma intensidade. Então essa pessoa pode ficar mais sensível ao próprio mecanismo do próprio ego. Então fica fácil de ser uma vítima do próprio ego. Então é uma luta constante para aqueles que têm o Sol em Libra ou que têm o ascendente Libra, para buscar esse equilíbrio. O ascendente nem tanto, porque o ascendente como significa o equilíbrio da cabeça, e o Sol é o equilíbrio do ego. Então dá um efeito muito maior. E o Sol representa também outras entidades, outras pessoas, como por exemplo princípios masculinos na vida, como pai, filhos homens, chefes, professores, governo, autoridade, etc. Então acontece que a pessoa está o tempo todo tentando ter uma relação equilibrada, mas sempre ocorrem desequilíbrios. Esse é a função que se dá na questão do signo de Libra. Agora, como o signo de Libra tem o dom natural de buscar o equilíbrio. Então essa pessoa, embora ela possa ter problemas pessoais nas questões de relacionamentos pessoais dela com princípios de autoridade, ela é um excelente diplomata para o público em geral. Por quê? O dom do signo, cada signo tem um dom, uma qualificação, uma habilidade que qualquer pessoa que nasça influenciada por esse campo manifesta essa qualidade, mesmo que não queira. Por exemplo, é como uma planta, uma rosa, ela é perfumada naturalmente, mesmo que ela não queira, ela nasce perfumada. Então, da mesma forma, as pessoas que têm influência desse signo, mesmo que não queiram usar esse recurso, ainda assim se tornam pessoas com essas qualificações. Por exemplo, se você observar, se tiver alguma relação com o signo de Libra, você, quando olha para si mesmo, quando observa a si mesmo, si mesma, quando se autoanalisa, existe aí insegurança, existe aí incerteza, existe aí um conflito contínuo. Porém, se alguém te chama para dar a opinião ou resolver um problema, é como se você se transformasse. Nem você se reconhece, é como se você entrasse num personagem. Você vai dar todas as orientações de forma precisa, fica tudo muito claro para você, o que tem que ser feito, o que não pode, tudo certinho. E a pessoa pega, nossa, muito bom, e vai e resolve o problema da vida dela. E você volta para sua poltrona, para sua casa, sei lá, e fala, poxa, por que comigo não funciona? Então você fica às vezes assim pensando, como é que pode, né? Eu consigo ensinar as pessoas, orientar as pessoas, mas comigo não funciona. Esse é o ponto de equilíbrio que o desafio do signo de Libra promete para aquele que nasce nesse campo. É justamente chegar a esse ponto de equanimidade que é o desafio. Não é que você é hipócrita, não é que você tem dupla personalidade, não é nada disso. É que o dom é natural. Só que você, o jogador, precisa acompanhar o dom e harmonizar-se com o dom. Então quando você fala, sai o dom, que não é uma característica sua, é do campo. Como você está no campo, então você fica com o dom.
Você é o jogador. E aí o que acontece? Espera-se que o jogador harmonize-se com o campo. E esse é o desafio do signo de Libra. Por isso que dá esse efeito colateral, esse efeito paradoxal em que você é um excelente diplomata, um excelente conselheiro para os demais, e ao mesmo tempo você não consegue colocar em prática as suas próprias, digamos, ensinamentos. E o desafio é colocar em prática, é ir adiante, insistir até aprender o equilíbrio. Então a balança está lá, você tem que, ir colocando ali mais elementos até chegar no equilíbrio. E depois que chega no equilíbrio, manter esse equilíbrio. Esse é o desafio. Se o jogador conseguir esse efeito sobre si mesmo, dentro da experiência com o signo de Libra, ele então amadurece, ele evolui espiritualmente e ele fica mais sensível à possibilidade de almejar estados de existência superior. Ou seja, se torna uma pessoa mais equilibrada entre a consciência real, que é o eu propriamente dito, ou alma, e o corpo, que é uma experiência didática, fenomenológica, no sentido de pedagógico, tá? Então, essa relação de estados de consciência entre o ser e o corpo que ele tem é o desafio máximo, não é, para aqueles que têm influência do signo de equilíbrio, do signo de Libra, tá? É o desafio máximo. Só que normalmente a gente não fala muito desses pontos, porque já seria uma técnica de como alcançar, de como encontrar a gangorra, ou seja, a plataforma de lançamento dentro, porque cada signo tem uma plataforma de lançamento, que é uma saída. O zodíaco natural é uma roda com 12 saídas. Cada signo tem uma saída. O jogador influenciado por aquele signo que encontrar a saída, pode sair. Se ele consegue encontrar a saída, ele sai. E ao sair, ele corta o ciclo do samsara, que é a roda. Senão ele vai para o próximo signo. E vai para o próximo. E vai para o próximo. E ele fica girando aí infinitamente nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes. E para aqueles que estão influenciados pelo signo de Libra, o desafio é encontrar primeiramente o equilíbrio entre o discurso e o movimento do corpo, ou seja, conseguir colocar em prática sobre si mesmo os ensinamentos que oferecem aos demais, bem como conseguir primeiramente esse equilíbrio e depois encontrar o equilíbrio entre o sentido objetivo da existência dele enquanto ser fundamental, alma, e a experiência relativa de viver num corpo. Então aí são diferentes níveis, tá? Agora, as pessoas relacionadas com o signo de Libra também costumam ser excelentes advogados, né? Porque são pessoas justas, têm uma tendência a serem justos. Por exemplo, uma pessoa muito influenciada pelo signo de Libra, se ele tem um filho, o filho faz alguma coisa errada com o filho do vizinho. Daí, na hora de resolver os assuntos, o pai não vai orientar o próprio filho e vai favorecer o filho do vizinho. A mãe pode ficar super chateada com isso, mas o senso de justiça dele supera o princípio de relação familiar. Então ele vai sim favorecer o filho do vizinho. Se o filho próprio cometeu algum erro, depois ele vai orientar o próprio filho, mas ele não vai acobertar o filho. Então o sentido de justiça é muito profundo, é muito agressivo, é uma exigência. Não é nem muitas vezes da própria personalidade, é uma exigência do campo. Então o campo vai gerar esse tipo de consciência no jogador que vive o princípio do signo de Libra. Dá um senso de justiça, ele vai buscar o equilíbrio, né? Para o nativo de Libra, não será difícil, como eu falei, punir o próprio filho e agraciar o filho do inimigo se o próprio filho estiver em erro.
Haverá nele um humor heróico e as pessoas tendem a confiar em seu bom senso e o buscam quando estão em dificuldades ou estão sendo injustiçadas. É muito comum que pessoas do signo de Libra sejam buscadas como conselheiros, principalmente por questões de ética, né? Eu vou, assim, e eu acho que isso deve ter acontecido muito, né, com vocês também, de alguma forma, mas vou contar um episódio da minha vida, que eu tenho ascendente em Libra. Teve uma vez uma reunião numa comunidade para decidir formar um conselho de ética. Um conselho de ética na comunidade. E eu não estava candidatado para o conselho de ética. Eu estava candidatado para ser o diretor da comunidade. Então eu me candidatei como dirigente. E como dirigente eu não passei, não fui aceito. Disseram que eu era muito exigente, muito radical e tal, e eu não fui aceito como dirigente. Mas eu fui votado unanimemente. Dos 10 votos que foram dados, eu recebi 10 votos para ser o diretor do Conselho de Ética. Então, eu não era astrólogo, eu não conhecia o assunto, não era astrólogo ainda, mas isso me deixou muito curioso. É como que o Conselho de Ética é uma área muito sensível de uma administração. Praticamente ele pode controlar toda uma administração. E eu fui eleito para ser o diretor do Conselho de Ética, mas não fui eleito para ser o dirigente da comunidade. Então eu fiquei muito curioso com essa aparente contradição do comportamento do grupo, mas nunca entendi exatamente. Depois, lá na frente, é que eu fui entender que isso é uma pressão do signo em si, que faz com que as pessoas no campo olhem para mim e vejam essa característica, ou seja, essa pessoa tem noção de ética, tem bom senso, tem senso de justiça, ela é confiável. Então, normalmente, os signos de Libra são pessoas confiáveis. E elas, né, numa certa fase, né, numa fase mais madura, elas são muito exigentes consigo mesmas em termos de corresponder a essa confiabilidade. Por quê? Porque a casa 7 é o outro. E o outro significa o público. O outro significa as outras pessoas, é a imagem pública. Então, as pessoas relacionadas com esse signo são muito preocupadas com a imagem pública, não no sentido pejorativo da vaidade pessoal, mas também pode ser, mas também no sentido de não ferir a ética de grupo, ou seja, não ser injusto com os demais. Então não é uma questão simplesmente de imagem pessoal, mas uma questão de postura pessoal perante o grupo, tá? Ou perante a comunidade, né? Antes de tomar uma decisão, costumam buscar conhecer ambas as partes. Por isso, as pessoas honestas tendem a sentir-se segura com os nativos de Libra, né? São características. São capazes de ser amigos tanto dos santos como dos demônios, né? Agora, também são interessados nos assuntos ocultos, do ocultismo, do místico, do sobrenatural, porque aí ele é regido pelo Vênus, tá? E Vênus, o planeta Vênus, ele representa o sêmen. E a casa 7, por incrível que pareça, é uma casa conhecida como Maraka Karana Sthana, que significa casa da morte. Por quê? Quando a pessoa, por exemplo, casa 7 é matrimônio, então quando ela se casa, tecnicamente ela morre, né? Não assim, né? O cara né? Mas que ela, como ela perde os direitos autorais sobre si própria, então ela meio que morre socialmente. Ela fica presa, né? De certa forma. E morre também um adolescente, um inocente, um jovem livre e solto. Esse morre. Então, ela tem essa característica aí, né? E os assuntos do oculto, que é a questão da morte em si, da transição, né, da metamorfose, porque é uma metamorfose. Sai uma menina
entra uma mulher, uma mãe, né, uma amante. É uma metamorfose muito radical. Então essas transições, esses paralelos, não é? Esses mundos paralelos, como as coisas acontecem, como as transições acontecem, os fenômenos, os efeitos que são produzidos na transição são de interesses dos nativos de signos de Libra, porque eles são uma transição da casa 6 para a casa 7, a outra parte, o outro mundo, a outra realidade. Tudo que tem do outro lado, são temas de interesse dos nativos de signos de Libra, ok? Buscam agradar as pessoas, né? Costumam ser vaidosos, querem conhecer sobre a vida das pessoas famosas. Interessante, porque como é o outro, então elas se interessam pelo outro. Como é regido por Vênus, e Vênus representa a beleza, a vaidade, Vênus representa o status também, no certo sentido de fama, de prestígio. Vênus é a vida material confortável. Então é muito comum que os nativos do signo de Libra, na primeira instância, se interessem por outras personalidades que ficaram ricas, que são famosas, que são importantes, etc. Na parte canista, na parte básica. Na parte transcendida ou amadurecida do signo, o interesse dos nativos de Vênus, de Libra, são nas pessoas místicas, nos santos, nos yogis. E aí vai entrar todo tipo de mecanismos, como por exemplo Tantra, Yantra, mantras. Aí estou eu envolvido com mantras, vocês também, né? As pessoas. Eu conheço muitas pessoas que são desse signo e que tem algum envolvimento com hipnose, com meditação, com reiki, com, tantra, yantras. Eu conheço muitos assim, né, com características influenciadas pelo signo de Libra. Bom, costumam, né, falar docemente, gostam de ambientes equilibrados, costumam ter uma fala, né, de equilíbrio, uma fala equilibrada. Porém, se precisar ir à luta e rodar a baiana para conseguir o equilíbrio, eles o farão, porque tem um senso de justiça. E esse sentimento, esse sentido de justiça radical pode torná-los, às vezes, aparentemente insensíveis, ou eles podem fazer inimizades com facilidades. Então é muito comum que pessoas do signo de Libra, que é uma contradição, muito embora eles estejam constantemente buscando o equilíbrio, eles fazem inimigos com facilidades. Por quê? Por exemplo, o Gandhi, né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, o Gandhi, né? Ele estava sempre querendo unir os indianos, né? Os muçulmanos com os hindus e tal, e no final ele foi assassinado, né? Com um tiro por um dos, né? Que não ficaram satisfeitos, né? Com a situação lá. Então, muito embora ele buscasse o equilíbrio, né? A justiça social, o ajuste, ele acabou fazendo muitos inimigos, né, na tentativa de fazer o equilíbrio. Por quê? Porque quando você vai buscar o equilíbrio, você precisa necessariamente mexer com as pessoas que estão numa situação de parasitismo ou que parasitam outras. E aí dá problemas. Por exemplo, você chega lá numa repartição pública, você foi contratado, você foi concursado e você vai assumir um cargo de direção. Tem lá um grupo de pessoas que estão lá trabalhando há 20 anos e eles fazem corrupção. Eles roubam o órgão e você descobre e você quer resolver isso. Você é uma pessoa de fala mansa, de fazer amizades e tal, mas você também é uma pessoa de senso de justiça. Qual é o resultado final? Inimizades. Porque você vai primeiramente tentar dialogar com essas pessoas para que elas, talvez, quem sabe, né, interrompam esses fluxos. Ou o
que vai acontecer? Você vai ter que tomar uma atitude, e essa atitude, devido ao senso de equilíbrio, vai gerar inimizades. Por isso que, às vezes, você, né, fala, poxa, mas eu tento tanto a harmonia, sabe, eu busco tanto assim fazer as pazes, eu quero viver num ambiente, mas estou sempre cercado de pessoas insatisfeitas comigo. Por quê? Porque o que acontece? Muitas, não apenas do ponto de vista da corrupção, mas psicologicamente falando, tem pessoas que estão viciadas em certos comportamentos que são nocivos aos demais. Eles são abusadores psicológicos, né? Eles abusam psicologicamente dos demais e eles não percebem isso daí, né? Eles estão tão viciados que eles nem percebem que são abusadores psicológicos dos demais, com comportamentos, com vitimismos, com chantagens emocionais, etc. E na medida em que você tem uma certa maturidade e precisa explicar que isso não é assim que se faz, pronto, você já conquistou um inimigo. Se a pessoa tem também alguma influência do signo de Libra, você vai conseguir refazer amizade com essa pessoa, porque do outro lado também vai ter o efeito de equilíbrio. Então ela vai conseguir enxergar o próprio desequilíbrio dela, e aí vai haver um equilíbrio. Mas se a outra pessoa não tiver influência do signo de Libra, tiver outros tipos de influência, então pode ser que essa pessoa se abrigue no ressentimento, no ódio, na raiva, sabe, na ignorância, e cultive por você um sentimento de ódio. E isso é problema dela, né? Muitas vezes, mas acontece, entendeu? Acontece. Normalmente possuem temperamento dócil, são carinhosas, né? Gostam de são sinestésicos. O Vênus, nesse caso aí, é a casa 7, então é matrimônio. Matrimônio é toque, é carinho, é contato, é troca de fluidos, né? Então, nesse caso, o nativo desse signo, ele fica então sinestésico. Sinestésico é como? Precisa tocar nas coisas, sentir os cheiros, os sabores. Então, eles são facilmente enganados quando são cortejados, ou seja, quando eles estão tratados com carinho, porque como eles estão sempre buscando equilíbrio, então é muito comum que eles acabam sempre tropeçando em problemas, né? Como por exemplo, se uma pessoa é faxineira, então ela está sempre buscando uma casa para faxinar. Então ela sempre vai se deparar com muita sujeira, bagunça e desorganização, né? O médico, ele está sempre pensando em como curar os pacientes e tal, então ele vai encontrar muitos doentes. Então o signo de Libra está sempre buscando equilibrar, então vai ter sempre terapia funcional para ajudá-lo a buscar esse equilíbrio. Então vai haver desequilíbrio. Para encontrar o equilíbrio é necessário o equilíbrio. É como aquela história que a pessoa pede: ó, meu Senhor, me dê paz. Então ele vai receber terapia para que ele possa conseguir paz. Não é assim. Então, da mesma forma, é assim que acontece com o signo de Libra. Ele busca o equilíbrio e o que ele encontra? Desequilíbrio. Então parece que assim, tipo, pare o mundo, eu quero descer. Mas não é, é a terapia da evolução, né? O signo exige que a pessoa se harmonize com o equilíbrio, então é preciso terapia. Por isso que vai ter muito desequilíbrio. Faz parte do jogo do processo do samsara, tá? Então essas pessoas, normalmente elas ficam carentes, porque elas recebem muitos ataques. E aí acaba que também é aquela história, né? Todo mundo tem sentimentos. Guerreiros são guerreiros, né? São fortes, são frágeis, guerreiros são meninos no fundo do peito. Então assim, todo mundo tem sentimentos, né? Então o nativo de signo de Libra, ele também tem. E em algum momento ele se sente carente, entristecido, porque ele está sempre buscando fazer amizades e as pessoas não o compreendem, e aí, sabe, já vai para outra direção, manipulam. Então os nativos do signo de Libra, eles são muito sensíveis e de certa forma carentes. Então o que acontece? As pessoas facilmente os enganam com cortejos, com presentes, com atenção, com carinho, sabe? Eles se sentem aliviados de não terem que ter terapia com essa pessoa. Quando a pessoa é educada, gentil, com empatia, com uma capacidade de ouvir, de reciprocar. Então
essas pessoas facilmente ganham o coração e a simpatia dos habitantes do campo de Libra. E por isso eles são vulneráveis à atenção. Então, se você quer conquistar um libriano de alguma forma, esquece, ou qualquer técnica não vai ser funcional quanto a técnica de dar atenção e ouvir. Mesmo que você não concorde, não acredite em nada do que ele está falando, ouça e interaja como, olha, faz sentido. Não, realmente a gente pode... Não, vamos ver se... Sabe, esse tipo de discurso e ao mesmo tempo ceder um pouco e assim, se fazer parecer que está sendo, digamos, em harmonia com essa pessoa, facilmente conquista um libriano. Até porque, como ele é sinestésico, então presentes, coisas que ele possa tocar e que demonstre que ele é uma pessoa querida, amada, porque como ele está sempre em estado de alerta, já que ele precisa do equilíbrio e a terapia vai ser desequilíbrio, então ele está sempre em estado de tensão, estado de alerta. Então quando alguém consegue acalmar essa pessoa, ou seja, não, fica tranquilo comigo, tá de boa, você não precisa usar de muita energia para conseguir o equilíbrio comigo, eu já estou entendendo como é que funciona o esquema. E pra mim tá tudo bem, entrar em equilíbrio com você não é um problema, porque eu posso ver que você tem tem bom senso, tem senso de justiça, tem honestidade, então eu não vejo por que não entrar em equilíbrio com você, e eu não vejo por que as pessoas não entram em equilíbrio com você. Então eu acho que o problema é delas e não seu. Pronto, já ganhou. Mesmo que você não acredite nisso, mas você ganha a pessoa, ganha confiança, ganha o carinho, ganha o amor, você ganha completamente a pessoa. Agora, é aquela história. Se você vai manipular, aí o karma também vai te morder depois. Mas essa é a técnica de conquistar o coração de um libriano, tá? Bom, eu acho que eu fiz um apanhado geral. Não sei se faltou alguma coisa aí. Se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma colocação, eu acho que, né? Querem fazer algum comentário? Ô Deva, qual outro signo que o libriano seria mais compatível em termos de relacionamento? Então, librianos, o signo de Libra é um signo móvel, né? O que significa que ele é dual. Então ele funciona bem com os dois tipos de signos, né, relacionados com os elementos. Pode ser um signo fixo ou um signo... pode ser, por exemplo, quer ver só, um signo bem compatível com o signo de Libra, por incrível que pareça, é o de Capricórnio. Por quê? O planeta Saturno é o regente do signo de Capricórnio. E ele fica exaltado no signo de Libra. O signo de Capricórnio é a casa 10 do zodíaco natural. A casa 10 do zodíaco natural, o indicador natural para a casa 10 é o Sol. Inclusive, quando o Sol está a pino, no alto é a casa 10, chama-se o meio do Sol, o meio do céu. E o planeta Saturno não é compatível com o Sol, mas ele é o regente da casa 10. E isso significa determinação, isso significa também resiliência. São aqueles que trabalham resilientemente para alcançar um objetivo. Então, quando você tem um capricorniano natural em relação com Libra, o Capricórnio ele tem uma tendência de reconhecer o trabalho, o esforço sincero do libriano em busca do equilíbrio, em busca de realizações práticas equilibradas. Por quê? O Capricórnio ele quer alcançar o topo do sucesso, ele quer chegar nos níveis mais altos, e para isso ele acaba descobrindo que a vida tem regras,
E essas regras requer diplomacia, requer habilidade de reconhecer o campo do outro para se conseguir chegar lá de uma maneira estável, porque você pode chegar lá de uma maneira instável, insegura e ansiosa, e isso pode ser, não é muito favorável. Então, o signo de Libra dá ao capricorniano, por exemplo, uma sensação de segurança, de que ele não está sozinho e de que ele dá uma inspiração de fazer as coisas da maneira mais estável e correta. Então, e que vencer pelo caminho ou conquistar posições elevadas por processos que envolvem, digamos, reconhecer as leis do jogo da vida, não é simplesmente uma tolice, mas que outras pessoas também valorizam isso. Então, o capricorniano se sente seguro ao lado de um libriano, e o libriano também se sente seguro com o capricorniano. E pessoas muito abstratas ou que não são muito, que são procrastinadoras, que procrastinam, não são muito. Tá me ouvindo aí, pessoal? É porque tem alguém me chamando aqui. Quando chama, o som baixa. Tá ouvindo? Eu acho que eu é que não vou ouvir, quer ver? Olá? Pra mim deu uma cortadinha, Ok. mas já foi. Então, tudo bem. Signos, por exemplo, indecisos, né? E que procrastinam, por exemplo, como Gêmeos ou Peixes, isso pode ser uma experiência traumatizante para um libriano. Então, signos mais determinados ou mais decisivos, né? Como é o caso do signo de Capricórnio, ou até mesmo do signo de Sagitário, né? Ou o signo de Virgem. Esses são signos que se coadunam mais, né, com o humor e o temperamento do signo de Libra. Devananda, isso que você falou também serve para o ascendente ou só para o signo? Quando a gente fala do signo, na verdade, a gente divide, né? Nós usamos nomenclaturas como signo, mas na verdade é o campo. Então, se a gente olha para o campo de Libra, então o habitante do campo de Libra, ele pode ser um ascendente, pode ser a Lua, pode ser o Sol, mas normalmente o que tem o maior peso é o planeta fundamental, que é o Atma Karaka. Então, um desses 4 fatores indicam, né, necessariamente esse efeito. Também, por exemplo, o regente do ascendente. Supomos que você tem ascendente em Peixes, mas o planeta Júpiter esteja no signo de Libra. Então, o que acontece? Você muda de tonalidade. Digamos, você é brasileira e aqui no Brasil você se veste com shorts, calça jeans e tal, e fuma, e sei, vamos supor, alguém, né, assim. Aí vai pra Índia, vai ficar num ashram, daí muda a roupa, muda o comportamento, né, muda as características, né, se adapta ao local. Ou, por exemplo, vai para, por exemplo, tem lugares nos Estados Unidos, aqui no Brasil é muito comum as pessoas sentarem no bar, né, na calçada, na rua, para beber. O pessoal coloca as mesas na rua e tal, fica todo mundo bebendo ali. Nos Estados Unidos isso é crime, a pessoa pode ir presa por conta disso. Então, sai daqui do Brasil e vai para os Estados Unidos, chega lá, tem que se adaptar a isso. Ela fica, né? Você sai com bebida alcoólica na rua, tem que ser dentro de um pacote que seja isso, né? Não pode ser uma sacola preta. Normalmente eles colocam em sacos de papel. A pessoa tem que levar escondido para casa, né? Então, assim, as pessoas vão se adaptando. Então, quando a regente do ascendente vai para o signo de Libra, a cabeça da pessoa vai para o signo de Libra. E aí se adapta ao signo de Libra também. Então, pega as duas tonalidades, porém, vai ter uma certa prevalecência aí do signo de Libra, tá? Então, tem esses fatores aí que podem ser considerados, tá? Deva,
Sobre o Sol na casa 7, tanto no Natal ou no Navansha, tem diferença entre eles dois? Que o Sol vai ficar debilitado e vai ter problemas com figuras masculinas? Então, isso aí a gente, porque aí vai entrar na questão da carta Navansha, por exemplo, que é uma carta que é uma característica, que é uma seção, né, dos temas védicos da área do sistema de Jyotisham, que é a astrologia. Então aí vai mexer em assuntos que, né, requer uma certa sofisticação de conhecimento, mas para te falar de modo geral, não, é diferente, tá? E a análise que se faz da carta Navamsha, ela difere da carta, por exemplo, se você tem o Sol debilitado no signo, na sua carta natal, mas ele está exaltado na carta Navamsha, então isso altera o resultado da carta natal, né? Então na carta Navamsha nós checamos para ver a veracidade absoluta do que nós observamos na carta natal. Então é uma referência de segurança, é como se fosse um backup de segurança, né? E também altera realmente a estrutura da carta original. Mas com relação à questão da figura masculina, nem sempre necessariamente, isso é de um modo geral, sim. Mas, por exemplo, se o Sol for regente da casa 4, e a casa 4 significa mãe, então já o Sol, embora ele seja originalmente de característica masculina, como ele é o regente da casa 4, ele assume uma tonalidade feminina. Então pode ser com figuras femininas, porém que dominam, que detêm poder. Entende? Aí já faz essa diferença aí. Obrigada, entendi. Muito bem, pessoal. Então, mas eu acho que, né, cobrimos, né, o signo de Libra de modo geral, né? Agora são 9 horas e 24 minutos. Eu acho que a gente pode então encerrar aqui, né? Passei bastante até, quase uma hora, né? Começamos a fazer 30. Mas tá bom, foi legal, né? Falar do signo de Libra. Não deu tempo, né, de explorar mais, porque para ir além disso é preciso de perguntas, né? Isso, assim, porque quando a gente fala o básico, se eu continuar falando do signo de Libra, eu vou ter que entrar na parte Uttama, e a gente vai fazer isso daí depois que nós fizermos os signos, né, as bases, a parte canista, a gente vai voltar neles falando sobre a parte, seria no caso de como é que a gente, como fazer o caminho para encontrar a gangorra ou a plataforma de lançamento de cada um dos signos, porque cada signo é uma porta para sair da roda do samsara, e os jogadores não entendem isso. Então é preciso que o Jyotisham, ou o Pandit, que é o orientador, explique para os jogadores a funcionalidade do zodíaco, para que serve e como encontrar a saída em cada uma das passagens que são os signos. Isso é a parte Uttama, né, da análise dos signos. Então vamos então encerrar aqui, e foi um prazer estar com vocês. Amanhã eu não estarei com vocês na sala dos mantras. Eu vou assim, a partir de agora, eu já fazia isso no passado, minha família pediu para a gente fazer novamente, puxar de volta, né, o processo. Nós fazemos pela manhã, nas segundas-feiras, um vrata, que é um jagya, a leitura contínua do Bhagavad Gita em família, né? Nós somos em 4, né? Minha esposa, eu, meus 2 filhos, somos em 4, então um para cada posição das direções cardeais. Nós entoamos o Mahamantra e depois fazemos a leitura de um capítulo do Bhagavad Gita em giro. Então a partir de hoje, né, eu vou retomar esse processo, e eu não vou poder mais estar com vocês às segundas-feiras pela manhã, tá? Então
Mas não tem revolta, não. Né? Depois a música fala assim: ter saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. É do Peninha essa música, é muito linda essa música. Mas é bom porque dá um pouco de saudades, né? Eu também fico com saudades e a distância faz o coração mais carinhoso. Tá bom, pessoal? Mas foi bom ter falado com vocês. Aqui nós estivemos aqui na sala, vamos ver quem está na sala, né? Deixa eu mencionar o nome das pessoas que estão aqui. A Anali, o Bhakta Gandiva, a Eliana Simões, a Glaucia Mansur, a Graziela de Oliveira, a Helene Braga, a Aline Xavier, a Márcia Regina Moscato, o Mário Henrique, a Anaíse Sereno, a Raquel Rezende, a Tula Cipúdia, talvez a Caruna Maí e eu, Devananda, participamos então desse estudo do signo de Libra, tá bem? Namastê, Hare Krishna e até o nosso próximo encontro. Deixa eu falar com o pessoal. Namastê, Hare Krishna.